Olá, tudo bem? Eu tinha cerca de 16 anos de idade quando um colega não cristão me perguntou como era essa questão da Trindade. Como é isso? 3 pessoas em uma? Aquela pergunta era muito irônica, dava para ver na cara dele. Ele queria me ver sem respostas. Ele estava certo, eu não tinha uma resposta para dar naquele momento. A única coisa que consegui fazer foi lembrar de uma analogia que dava uma ideia de como funciona a Trindade. Pois bem, o fato é que eu percebo hoje que eu precisava mais do que analogias, eu precisava mais do que ideias de pregações que eu ouvi, respostas prontas da igreja. Eu precisava conhecer mais para poder dar uma resposta satisfatória. A questão é que naquela época, e ainda hoje, infelizmente, muitas igrejas deixaram de voar com 2 asas e estão cambaleando, voando com uma só. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas igrejas desprezaram o ensino para se dedicar exclusivamente à oração. Orar é deixar nossa alma respirar e, sem dúvida alguma, sem oração, nós vamos morrendo pouco a pouco. Contudo, se dedicar à oração não significa que devemos menosprezar o estudo bíblico. Muita gente acha que estudar a Bíblia é uma atitude pouco ou até mesmo nada espiritual, que todos os crentes deveriam apenas se dedicar a orar e entrar no mundo espiritual esperando revelação de Deus. Apesar de soar muito piedoso, muito espiritual, esse pensamento não é nada bíblico. Deixa eu falar uma coisa para você. O cristianismo é uma religião histórica, ou seja, ela se desenrolou a partir de fatos reais que aconteceram com pessoas reais. Isso significa que não é uma religião baseada numa filosofia desenvolvida por uma pessoa que se dedicou à meditação e àqueles seus momentos de transe espiritual. Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Sansão e tantas outras personagens bíblicas desenvolveram seu relacionamento com Deus enquanto viviam essa vida, com o pé no chão. Toda vez que alguém queria saber sobre Deus, não ia se ocultar para ter relances e experiências subjetivas, não. Eles iam para a história do povo para ouvir, aprender e tentar viver de acordo com aquela revelação. Foi na labuta da vida que Deus se revelou. É por esse motivo que eu me emociono toda vez que eu leio o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Veja só o que diz. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esdras viveu em um tempo muito peculiar da história de Israel. Ele havia nascido provavelmente na Babilônia, na época em que Israel estava cativo lá. Agora, porém, ele tem a oportunidade de participar do segundo grupo que está voltando para Jerusalém para reconstruir aquela cidade. Veja que religião histórica. Diga-se de passagem, você não precisa pedir nenhuma revelação a Deus para saber essa história, para saber mais a fundo, né? Você só precisa pegar bons livros e estudar. Mas veja, a cidade e a religião judaica estavam sendo reconstruídas. E depois de orarem, jejuarem, levantarem o altar, o relato bíblico nos diz que Esdras se dedicou a estudar, praticar e ensinar os mandamentos do Senhor. Onde estavam esses mandamentos? Nas nuvens? Na espiritosfera? No mundo invisível? Não, estava escrito. Será que isso tornou a atitude de Esdras algo menos espiritual? Jamais! Esdras ficou, na verdade, conhecido como um avivador da obra de Deus no seu tempo. Todo avivamento começa com uma paixão pelas Escrituras. É uma paixão que leva à leitura, uma leitura que leva aos estudos, os estudos que levam à prática, e uma prática que transforma pessoas, cidades, países, e que faz do mundo um lugar melhor para se viver. Jesus disse que o homem que constrói a sua casa sobre a areia não termina bem. Mas o homem que constrói a sua casa na rocha permanece firme. E o que é essa rocha que mantém firme uma pessoa? É a prática da palavra. Como saber, então, se eu estou praticando corretamente a palavra de Deus? Estudando ela. Isso não me leva para longe das experiências com Deus. Isso me dá uma base sólida para as minhas experiências. As experiências são importantes demais, mas elas não podem ofuscar a verdade escrita de Deus. Eu temo muito pelos cristãos que vivem em busca de experiências, mas que pouco sabem das Escrituras. Porque a chance de cair em uma heresia e acabar levado pelo vento de uma doutrina qualquer é muito alta. Deus continua escrevendo uma história no mundo, gente. E a nossa geração está nessa narrativa divina. Nossa vida diária é o palco onde Deus mostra a sua glória. Mas segundo as Escrituras, Ele faz isso sempre para exaltar o nome dEle. Sempre através do seu Filho, com a habitação do Espírito dEle em nós como selo dessas verdades. O salmista disse que a palavra é luz para o seu caminho. Ou seja, ela ilumina o chão dessa vida real. Onde eu aprendo tudo isso com segurança? Nas Escrituras. Qual a disposição do seu coração para estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus? Seu coração está queimando? Então vá para as Escrituras e ore. Está com fome de Deus?
Vá para as Escrituras e ore. Quer se alegrar em Deus? Vá para as Escrituras e ore. Não se contente com os sermões que você ouve na igreja. Não viva longe das Escrituras. Você pode afundar muito rápido longe dela. E aquilo que você achava que era a presença de Deus é, na verdade, um monte de areia. Então, que o Senhor nos guie nesse caminho de descobertas em sua palavra. Até a próxima.